A Metamorfose, Franz Kafka. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. 3. A grave ferida de Gregor, que o atormentou durante mais de um mês. A maçã permaneceu fincada na carne como um souvenir visível, pois ninguém se atrevia a retirá-la. Parecia ter lembrado até mesmo ao pai que, apesar da sua triste e asquerosa forma atual, Gregor continuava sendo um membro da família que ninguém podia tratar como um inimigo, mas diante do qual o mandamento do dever familiar era engolir o asco e tolerar. Tolerar e nada mais. E se por causa do ferimento ele provavelmente havia perdido para sempre boa parte da mobilidade, e por ora, como um velho inválido, tardasse longos minutos a atravessar o quarto, não podia nem pensar em rastejar nas alturas. No entanto, em compensação pela piora do seu estado, recebeu uma retratação, que, na sua opinião, foi plenamente satisfatória. Ao anoitecer, passaram a abrir a porta da sala de estar. Porta que ele criara o hábito de ficar observando atentamente, já 2 horas antes, de modo que, deitado na escuridão do quarto, invisível para quem estava na sala, podia ver toda a família à mesa iluminada e escutar sua conversa com uma espécie de consentimento geral, ou seja, de maneira muito diferente de como tinha sido até então. Naturalmente já não eram as conversas animadas de outrora, nas quais Gregor, nos quartinhos de hotel, sempre pensava com um pouco de saudade, no momento em que o cansaço o obrigava a se enfiar na cama úmida. Na maior parte das vezes, tudo transcorria em silêncio. Depois do jantar, o pai logo adormecia na cadeira. A mãe e a irmã se recomendavam silêncio mutuamente. Aquela muito curvada sob a luz, a costurar lingerie para uma loja de moda. Esta que arranjara emprego de vendedora, aprendia a taquigrafia francesa à noite, para talvez um dia conseguir uma colocação melhor. Às vezes o pai acordava e, como se não soubesse absolutamente que havia dormido, dizia à mãe: "Puxa, quanto tempo você passou costurando hoje?" E tornava a pegar no sono, ao passo que a mãe e a irmã trocavam um sorriso cansado. Com uma espécie de teimosia, o pai se recusava a tirar o uniforme de empregado mesmo em casa, enquanto seu roupão ficava inutilmente pendurado no cabide. Cochilava todo vestido no seu lugar, como se sempre estivesse pronto para o serviço. E mesmo em casa esperasse a voz do seu superior. Em consequência, o uniforme, que não era novo desde o começo, foi ganhando uma aparência suja, apesar do cuidado da mãe e da irmã. E a miúde, Gregor passava tardes inteiras olhando para aquela roupa toda manchada, com os botões dourados sempre polidos, com a qual o velho dormia com muito desconforto, e, no entanto, tranquilamente. Tão logo o relógio marcava 10 horas, a mãe, falando baixinho, procurava acordar o pai e depois convencê-lo a ir para a cama, pois aquele não era lugar para dormir um bom sono, do qual ele tinha muita necessidade, pois entrava no trabalho às 6 da manhã. Mas com a teimosia que dele se havia apoderado desde que voltara a trabalhar, o pai fazia questão de ficar mais tempo à mesa, muito embora geralmente adormecesse. E, além disso, custasse muito a se deixar persuadir a trocar a cadeira pela cama. Por mais que a mãe e a irmã insistissem com pequenas exortações, ele passava uns 15 minutos sacudindo a cabeça devagar, de olhos fechados, e não se levantava. A mãe o puxava pela manga, dizia-lhe doces palavras ao ouvido, e a irmã abandonava seu trabalho para ajudá-la. Mas não adiantava. Ele afundava ainda mais na cadeira.
Só quando as mulheres o seguravam pelas axilas, ele abria os olhos, olhava alternativamente para a mãe e para a filha e costumava dizer: "Isto é que é vida, este é o descanso da minha velhice." E apoiando-se nas duas mulheres, se levantava a duras penas, como se fosse um grande peso para si mesmo. Deixava-se levar até a porta. Dispensava-as com aceno e prosseguia sozinho, enquanto a mãe e a irmã se livravam do material de costura e da caneta para correr atrás dele e continuar ajudando-o. Quem, naquela família saturada de trabalho e exausta, tinha tempo para se ocupar com Gregor mais do que o estritamente necessário? O orçamento doméstico tornava-se cada vez mais limitado. A empregada acabou sendo dispensada. Uma faxineira corpulenta e ossuda, o cabelo branco a flutuar em volta da cabeça, ia de manhã e no fim da tarde fazer o trabalho mais pesado. A mãe se encarregava de tudo mais, além do muito que tinha a costurar. Aconteceu até de venderem várias joias da família que outrora a mãe e a irmã ostentavam com muita alegria nas comemorações e festas. Como Gregor ficou sabendo certa noite ao ouvir a conversa sobre os preços obtidos. No entanto, a maior queixa sempre era não poderem deixar aquele apartamento grande demais para as circunstâncias presentes, já que era impossível imaginar como transladar Gregor. Mas este percebeu perfeitamente que não era apenas a consideração por ele que impedia a mudança, porque poderiam transportá-lo facilmente numa caixa apropriada com orifícios de ventilação. O que mais impedia a família de mudar de apartamento era, isto sim, a desesperança total e a ideia de que eles eram vítimas de uma desgraça sem igual no seu círculo de parentes e amigos. Tudo quanto o mundo exige dos pobres, eles o cumpriram em grau extremo. O pai ia buscar o café da manhã dos modestos bancários. A mãe se sacrificava pela roupa íntima de gente estranha. A irmã, atrás do balcão, corria de um lado para outro por ordem dos fregueses, mas as forças da família não iam além disso. E a ferida nas costas de Gregor começava a doer como no primeiro dia quando a mãe e a irmã, depois de levar o pai para a cama, voltavam, deixavam o trabalho de lado, aproximavam-se uma da outra, sentando-se muito juntas. Então a mãe, apontando para o quarto de Gregor, dizia: "Fecha essa porta, Gretchen." E Gregor voltava a ficar no escuro enquanto as mulheres lá fora choravam juntas, ou de olhos enxutos, simplesmente ficavam olhando fixamente para a mesa. Gregor passava as noites e os dias quase sem dormir. Às vezes pensava que quando abrissem a porta novamente, ele voltaria a se encarregar dos assuntos da família exatamente como antes. Na sua imaginação reapareciam depois de muito tempo o chefe e o gerente, os vendedores e os aprendizes, o tão obtuso contínuo, 2 ou 3 amigos de outras empresas, a arrumadeira de um hotel do interior, uma lembrança grata e fugaz, a moça do caixa de uma chapelaria que ele havia cortejado seriamente, mas muito devagar. Todos eles apareciam misturados com estranhos ou gente já esquecida. Porém, em vez de ajudá-lo, a Gregor e a sua família, todos eram inacessíveis, e ele se alegrava quando desapareciam. Mas em outras ocasiões voltava a ficar sem a menor disposição para se preocupar com a família. Sentia unicamente raiva da maneira deplorável como cuidavam dele. E embora não tivessem a menor ideia do que lhe podia despertar o apetite, planejava algum tipo de incursão à despensa para pegar o que bem entendesse, mesmo que estivesse absolutamente sem fome. Agora, já sem pensar no que podia ser especialmente do agrado de Gregor,
A irmã, de manhã e ao meio-dia, antes de ir para a loja, empurrava apressadamente com o pé uma comida qualquer para dentro do quarto e à noite tirava o prato com um cabo de vassoura, sem dar a mínima para o fato de ele ter apenas provado o alimento, ou que era mais frequente, simplesmente não ter tocado em nada. A limpeza do quarto, da qual ela passara a se ocupar sempre à noite, não podia ser feita mais depressa. Manchas de sujeira se estendiam pelas paredes e em toda a parte se viam montículos de pó e lixo. Inicialmente, quando a irmã chegava, Gregor tratava de se postar num canto particularmente sujo, para manifestar uma espécie de reproche com relação a essa atitude. Mas teria passado semanas inteiras naquele lugar sem que a irmã se corrigisse. Ela via a sujeira tanto quanto ele, mas estava decidida a deixá-la onde estava. Ao mesmo tempo, com uma suscetibilidade inteiramente nova nela e que contagiara toda a família, mantinha-se vigilante para que a limpeza do quarto de Gregor fosse incumbência exclusivamente sua. Certa vez a mãe empreendeu uma grande faxina no quarto, a qual só foi possível com o uso de vários baldes de água. No entanto, a umidade também incomodava Gregor, que ficou deitado no canapé, largado, contrariado e imóvel. Mas o castigo da mãe não tardou em chegar. Porque à noite, tão logo reparou na alteração no quarto de Gregor, a irmã, ofendidíssima, entrou precipitadamente na sala de estar. E apesar das suplicantes mãos erguidas da mãe, entregou-se a um acesso de choro que os pais, o pai naturalmente, acordou sobressaltado na cadeira. Primeiro observaram com assombro e desamparo, e em seguida também começaram a ficar agitados. O pai, à direita, acusava a mãe de ter usurpado da irmã a tarefa de limpar o quarto. À esquerda, porém, a irmã gritava que nunca mais arrumaria aquele quarto, ao passo que a mãe procurava arrastar para a cama o pai transtornado de raiva. A irmã, sacudida de soluços, maltratava a mesa com seus pequeninos punhos. E Gregor silvava de ódio porque não ocorrera a ninguém fechar a porta e poupá-lo daquele espetáculo e daquele barulho. Contudo, mesmo que a irmã, exausta do trabalho na loja, estivesse farta de cuidar de Gregor como antes, a mãe não precisava substituí-la, nem ele seria abandonado, pois agora contava com a faxineira. Aquela viúva idosa, que na sua longa vida certamente devia ter vencido as piores dificuldades graças à sua forte estrutura óssea, não tinha a menor repugnância de Gregor. Longe de ser curiosa, uma vez ela abriu casualmente a porta do quarto, e ao dar com Gregor, que totalmente surpreso começou a correr de um lado para outro, ainda que ninguém o perseguisse, ficou ali parada, as mãos unidas junto ao ventre, um ar de admiração. Desde então nunca deixava de abrir a porta um instante, de manhã e à noite, para dar uma olhada em Gregor. No começo até mesmo chamava, falando de um modo que sem dúvida considerava gentil, dizendo-lhe, por exemplo: "Vem cá, velho besouro do esterco", ou "Olha só o velho besouro do esterco". Gregor não respondia a tais interpelações. Ficava imóvel no seu lugar, como se ninguém tivesse aberto a porta. Se ao menos mandassem aquela faxineira limpar o quarto diariamente em vez de deixarem-na importuná-lo inutilmente por mero capricho. Uma vez de manhã cedo, uma chuva forte batia nas vidraças, talvez um prenúncio da chegada da primavera, quando a faxineira recomeçou com o seu linguajar,
Gregor se enfureceu de tal modo que se voltou para ela como que pronto para atacá-la, ainda que lenta e fragilmente. Mas a faxineira, em vez de se assustar, simplesmente pegou uma cadeira que estava perto da porta e lá ficou, de boca aberta, com a evidente intenção de só fechá-la quando a cadeira na sua mão caísse nas costas de Gregor. Como é que é? Vai parar por aí? Perguntou, recolocando calmamente a cadeira no canto ao vê-lo dar meia volta. Agora Gregor já não comia quase nada. Só quando passava casualmente pela comida servida, pegava um bocado como por brincadeira. Mantinha-o horas e horas na boca. Geralmente acabava cuspindo. Inicialmente pensou que era a tristeza pelo estado do seu quarto que o impedia de comer. Mas muito em breve acabou se reconciliando justamente com as alterações no quarto. A família havia se acostumado a pôr ali as coisas que não podia guardar em outro lugar. E agora havia muitas delas, visto que tinham alugado um dos quartos do apartamento para 3 locatários. Esses senhores austeros, os 3 tinham barba cheia, como Gregor constatou um dia por uma porta entreaberta. Davam muita importância à ordem, não só no seu quarto como em todo o apartamento, visto que nele se haviam instalado, e especialmente à ordem na cozinha. Não toleravam nenhuma tralha inútil e muito menos suja. Além disso, trouxeram grande parte da sua própria mobília. Por essa razão, tornaram-se supérfluas muitas das coisas que não podiam ser vendidas, mas que ninguém queria jogar fora. Tudo isso foi parar no quarto de Gregor. O mesmo passou com um balde de cinza e a lata de lixo da cozinha. Sempre muito apressada, a faxineira simplesmente jogava no quarto de Gregor tudo aquilo que não tinha utilidade imediata. Por sorte, na maior parte das vezes, ele só viu o objeto em questão e a mão que o segurava. A faxineira tencionava talvez ir buscar as coisas novas quando tivesse tempo e oportunidade, ou então jogá-las fora todas de uma vez. Mas o fato é que elas ficavam jogadas no lugar em que haviam caído. A menos que Gregor abrisse caminho em meio àquela desordem e as mudasse de lugar, primeiramente obrigado a fazê-lo por falta de espaço para rastejar. Porém, mais tarde, com satisfação crescente, muito embora depois dessas peregrinações ficasse morto de cansaço e tristeza, e voltasse a passar horas sem se mexer. Como os inquilinos às vezes jantavam em casa, na sala de estar comum, a família deixava a porta desse cômodo fechada algumas noites. Mas Gregor não fazia nenhuma questão de que ficasse aberto. Tanto que, longe de aproveitar as poucas noites em que a deixavam assim, deitava-se no canto mais escuro do quarto, sem que a família notasse. Certa vez a faxineira esqueceu a porta da sala entreaberta, e assim ficou mesmo quando os locatários entraram à noite e acenderam a luz. Sentaram-se à cabeceira da mesa, bem onde o pai, a mãe e Gregor comiam antigamente. Desdobraram os guardanapos e se armaram de faca e garfo. Logo depois a mãe apareceu com uma travessa de carne e atrás dela a irmã, com uma travessa apinhada de batatas. A comida fumegava densamente. Os inquilinos se debruçaram sobre as travessas servidas como se quisessem examiná-las antes de comer. E de fato o senhor que estava sentado no meio e que parecia ter autoridade sobre os outros 2, cortou um pedaço de carne na própria travessa, a fim de averiguar se estava suficientemente macia, ou se, quem sabe, precisava ser devolvida à cozinha. Ele ficou satisfeito, e a mãe e a irmã, que o haviam observado com ansiedade, respiraram fundo e abriram um sorriso. A família, propriamente, comia na cozinha. Apesar disso, o pai, antes de ir para lá, entrou na sala,
e, com uma única mesura, cap na mão, deu uma volta ao redor da mesa. Os locatários se levantaram ao mesmo tempo e murmuraram uma coisa qualquer por entre suas barbas. Depois, quando se viram a sós, comeram num silêncio quase absoluto. Gregor achou esquisito o fato de que, entre os múltiplos ruídos do comer, sempre se ouvisse com destaque o dos dentes a mastigarem, como se com isso quisessem lhe mostrar que para comer é preciso ter dentes, e que desdentadas nem mesmo as mais lindas mandíbulas podiam fazer o que quer que fosse. Eu tenho apetite, disse ele preocupado, mas não por essa coisa. Como os inquilinos comem e eu aqui morrendo. Justamente naquela noite, Gregor não se lembrava de ter ouvido o violino depois da metamorfose. O instrumento soou na cozinha. Os locatários já tinham acabado de jantar. O do meio tirou um jornal do bolso. Deu uma folha a cada um dos outros dois. E agora estavam lendo e fumando reclinados nas cadeiras. Quando o violino começou a tocar, escutaram com atenção. Levantaram-se e foram na ponta dos pés até a porta do corredor, onde se detiveram aglomerados. Provavelmente foram ouvidos na cozinha, pois o pai gritou. A música os incomoda? Pode-se interrompê-la imediatamente. Pelo contrário, disse o homem do meio, a senhorita não gostaria de vir tocar aqui na sala, que é muito mais confortável e aconchegante? Oh, como não? Gritou o pai, como se fosse ele o violinista. Os inquilinos voltaram para a sala e aguardaram. Logo vieram o pai com a estante, a mãe com as partituras e a irmã com o violino. Muito calmamente, esta preparou tudo para tocar. Os pais, que até então nunca haviam alugado um quarto e por isso exageravam na amabilidade com os inquilinos, não se atreveram a sentar nas suas próprias cadeiras. E o pai se encostou na porta, a mão direita enfiada entre dois botões do casaco do uniforme que ele mantinha abotoado. Mas um dos senhores ofereceu uma cadeira à mãe, e como ela deixou no lugar em que o locatário a colocou por casualidade, ficou sentada num canto apartado da sala. A irmã começou a tocar. O pai e a mãe, cada qual do seu lado, acompanhavam atentamente os movimentos de suas mãos. Gregor, atraído pela música, arriscara avançar um pouco e já estava com a cabeça na sala de estar. Quase não se surpreendia com a escassa consideração que tinha pelos outros nos últimos tempos. Antes, essa consideração era o seu orgulho. E, no entanto, precisamente agora devia ter mais motivos para se esconder. Pois, em decorrência do pó que infestava seu quarto e que o menor movimento levantava no ar, ele próprio também estava coberto de pó. No dorso e nos flancos arrastava consigo toda a parte fios, pelos, resto de comida. Sua indiferença por tudo era grande demais para que ele, como antes, se pusesse de costas no tapete e se esfregasse várias vezes por dia. E apesar desse seu estado, não teve a menor vergonha de avançar até o assoalho imaculado da sala de estar. Em todo caso, ninguém reparou nele. A família estava absorta na música do violino. Os inquilinos que inicialmente se puseram excessivamente perto, atrás da estante da irmã, as mãos nos bolsos, de modo que os três podiam ler a partitura, coisa que certamente há de ter incomodado o violinista. Não tardaram a se afastar para junto da janela, conversando à meia voz, de cabeça baixa. E lá ficaram, observados pelo pai com preocupação. Realmente davam a nítida impressão de estar decepcionados na expectativa de escutar uma peça bonita ou recreativa. Mostravam-se fartos daquela audição e só por cortesia permitiam que os importunassem.
particularmente como os três sopravam a fumaça do charuto para cima, pelo nariz e pela boca, denotava grande nervosismo. E, no entanto, a irmã estava tocando muito bem. Com o rosto inclinado para o lado, seguia as notas na pauta com olhos atentos e tristes. Gregor avançou um pouco mais e manteve a cabeça bem próxima do chão, talvez para que o seu olhar cruzasse com o dela. Seria ele um animal, se a música o emocionava tanto? Era como se o caminho do alimento desejado e desconhecido começasse a se mostrar para ele. Estava decidido a se aproximar da irmã, puxar-lhe a saia e com isso dar-lhe a entender que fosse para o seu quarto com o violino, pois ninguém ali o valorizava como ele o queria valorizar. Nunca mais a deixaria sair do quarto, pelo menos não enquanto estivesse vivo. Sua forma horrenda lhe seria útil pela primeira vez. Queria estar em todas as portas de seu quarto ao mesmo tempo, e então rosnar para todo mundo e qualquer agressor. Mas a irmã não devia ficar no quarto à força, e sim por livre e espontânea vontade. Devia sentar-se ao seu lado no canapé, inclinar o ouvido para ele e ouvi-lo confidenciar que tinha tido a firme intenção de enviá-la ao conservatório e que isso não fosse pela desgraça que lhe sucedera, ele teria anunciado a todos no Natal passado. O Natal passado já havia passado, não? Sem dar a menor importância às eventuais objeções. Depois dessa confidência, a irmã prorromperia em lágrimas de emoção e Gregor se ergueria até o seu ombro e lhe daria um beijo no pescoço, no qual ela não usava fita nem gola desde que começara a trabalhar na loja. «Senhor Sansa!» gritou o homem do meio ao pai. E sem dizer mais nenhuma palavra, apontou o dedo para Gregor, que avançava lentamente. O violino emudeceu. O inquilino do meio primeiro sorriu para os seus amigos, sacudindo a cabeça, e então tornou a olhar para Gregor. Em vez de expulsá-lo, o pai achou mais conveniente tranquilizar os locatários o quanto antes. Muito embora eles não se mostrassem nada nervosos e Gregor parecesse entretê-los mais do que o violino. Aproximando-se deles às pressas e abrindo os braços, tentou empurrá-los para o seu quarto e ao mesmo tempo impeli-los com o corpo de ver Gregor. Então os inquilinos chegaram a se zangar um pouco, sem que se soubesse se com o comportamento do pai ou porque acabavam de descobrir que, incautamente, tinham um vizinho de quarto daquele naipe. E exigiram explicação do pai. Ergueram os braços por sua vez, puseram-se a puxar agitadamente a própria barba e foram retrocedendo para o quarto muito devagar. Entre mentes, a irmã havia superado a letargia em que mergulhara com a brusca interrupção de sua música, e depois de passar algum tempo segurando o violino e o arco nas mãos frouxamente caídas, e olhando para a partitura como se ainda estivesse a tocar, recuperou-se subitamente. Depositou o instrumento no colo da mãe, que continuava sentada na cadeira com dificuldade para respirar e com os pulmões a trabalhar convulsivamente, e correu para o quarto ao lado do qual os inquilinos, pressionados pelo pai, já se aproximavam mais rapidamente. Pôde-se ver que, graças às habilidosas mãos da irmã, os cobertores e travesseiros das camas voavam para o alto e caíam ordenados. Antes mesmo que os locatários chegassem ao quarto, ela havia terminado de arrumar as camas e saído furtivamente. O pai parecia de tal modo dominado pela obstinação que esquecera todo o respeito que certamente devia aos inquilinos. Não fazia senão empurrá-los e empurrá-los, até que já à porta do quarto o cavalheiro do meio bateu estrondosamente o pé no chão e assim conseguiu detê-lo.
Eu declaro, disse, erguendo a mão e procurando com os olhos também a mãe e a irmã, que, considerando a sorte das circunstâncias que reinam nesta casa e nesta família, momento em que cuspiu decididamente no chão, lhes devolvo o meu quarto neste instante preciso. Obviamente não pagarei um centavo pelos dias que morei aqui. Pelo contrário, ainda vou pensar se entro ou não com uma ação contra os senhores exigindo uma reparação financeira. Acreditem, facílima de justificar. Calou-se e ficou olhando para a frente como à espera de alguma coisa. De fato, seus dois amigos não tardaram a se manifestar com as seguintes palavras. Nós também devolvemos o quarto imediatamente. Ato seguido, ele agarrou a maçaneta e bateu à porta com fragor. Com passos vacilantes, tateando, o pai foi até a cadeira e nela se deixou cair. Deu até mesmo a impressão de se preparar para a sua costumeira soneca noturna. Porém, o forte e instável balançar da cabeça mostrou que ele estava longe de pegar no sono. Gregor ficou o tempo todo imóvel no lugar em que os inquilinos o pilharam. A decepção com o fracasso do seu plano, mas talvez também a fraqueza decorrente do prolongado jejum o impossibilitavam de se mover. Com uma boa dose de razão, receava ser vítima de um colapso geral no momento seguinte, e ficou aguardando. Não se sobressaltou nem mesmo quando o violino escapou dos trêmulos dedos da mãe e caiu no chão com ruído. Queridos pais, disse a irmã batendo a mão na mesa à guisa de introdução, isso não pode continuar assim. Caso vocês não entendam, eu entendo. Não quero pronunciar o nome do meu irmão na frente desse monstro, e por isso me limito a dizer. Nós precisamos dar um jeito de nos livrar dele. Fizemos tudo o que era humanamente possível para atendê-lo e aceitá-lo. Duvido que alguém possa nos criticar com relação a qualquer coisa. Ela tem 1000 vezes razão, murmurou o pai consigo. Ainda com falta de ar e uma expressão insana, a mãe começou a tossir surdamente na mão com quem tapava a boca. A irmã se apressou a acudi-la, segurando-lhe a fronte. O pai, que as palavras da irmã pareciam ter levado a refletir, endireitou o corpo na cadeira. Pôs-se a brincar com seu cap de contínuo entre os pratos do jantar dos inquilinos, que ainda estavam na mesa, e de vez em quando olhava para o imperturbável Gregor. Nós temos de tentar nos livrar desse traste, disse a irmã, dirigindo-se unicamente ao pai, pois a mãe, com sua tosse, não ouvia nada. Ele vai acabar matando vocês dois. Eu já estou até vendo isso acontecer. Quem precisa trabalhar tanto como todos nós não pode aturar esse tormento perpétuo dentro de casa. Eu não aguento mais. E começou a chorar tão intensamente que suas lágrimas caíam no rosto da mãe, que se pôs a enxugá-las com movimentos automáticos da mão. Mas, filha, contrapôs o pai com compaixão e surpreendente compreensão, o que é que nós vamos fazer? A irmã se limitou a dar de ombros para exprimir a impotência que a havia dominado quando ela estava chorando, em contraste com sua autoconfiança de pouco antes. Se ele ao menos nos entendesse, disse o pai em tom meio hesitante. Em seu pranto, a irmã sacudiu vigorosamente a mão para mostrar que era tolice pensar nisso. Se ele nos entendesse, repetiu o pai e, fechando os olhos, aceitou como sua a certeza da irmã de que era tolice. Talvez então fosse possível chegar a um acordo. Mas assim... Essa coisa precisa ir embora, gritou a irmã. É a única saída, pai. Basta você tentar se desfazer da ideia de que esse monstro seja Gregor.
Aliás, a nossa desgraça foi ter acreditado nisso durante tanto tempo. Mas como é possível que seja Gregor? Se fosse, há muito ele teria compreendido que a convivência entre pessoas e um bicho desses não é possível e iria embora por livre e espontânea vontade. Nós já não teríamos um irmão, mas poderíamos continuar vivendo e guardaríamos a memória dele com honra. Mas assim esse animal nos persegue, expulsa os inquilinos, de certo quer se apoderar de todo o apartamento e fazer com que nós passemos a noite na rua. Veja só, pai, gritou de repente, ele está começando outra vez. E com um pavor totalmente incompreensível para Gregor, a irmã se apartou até mesmo da mãe. Saltou literalmente da cadeira, como se preferisse sacrificar a mãe a ficar perto de Gregor. E foi correndo se esconder atrás do pai, que, agitado unicamente por causa do comportamento da irmã, também se levantou e ergueu o braço à meia altura como para protegê-la. Gregor, porém, não tinha a menor intenção de pôr medo em quem quer que fosse, muito menos na irmã. Simplesmente havia começado a se virar para voltar ao seu quarto e isso chamava muita atenção, pois no seu estado doentio, para fazer tão difícil manobra, precisava do auxílio da cabeça, que levantava repetidamente e batia no chão. Ele se deteve e olhou à sua volta. Parecia que haviam entendido a sua boa intenção. Fora apenas um susto passageiro. Agora todos o encaravam em silêncio e com tristeza. A mãe jazia na cadeira, as pernas estendidas e muito juntas, os olhos quase fechados de cansaço. O pai e a irmã estavam sentados lado a lado. Esta cingia o pescoço daquele com o braço. Talvez agora eu possa me virar, pensou Gregor e reiniciou o trabalho. No seu esforço não conseguia reprimir o ofego e às vezes precisava descansar. Quanto ao mais, ninguém o pressionava. Deixavam-no fazer tudo sozinho. Ao terminar o giro, Gregor se apressou a retornar em linha reta. Admirou-se com a grande distância que o separava do seu quarto e não compreendeu como, pouco antes, na sua fragilidade, havia logrado percorrer o mesmo caminho quase sem o notar. Sempre preocupado em avançar com rapidez, mal se deu conta de que nenhuma palavra, nenhuma exclamação da sua família o incomodava. Só quando já estava na porta foi que virou a cabeça, não completamente, pois sentiu o pescoço hirto. Mesmo assim ainda viu que nada mudara atrás dele. Só a irmã havia se levantado. Seu último olhar acariciou a mãe, que agora dormia profundamente. Mal Gregor entrou no quarto, alguém fechou e trancou açodadamente a porta. O barulho atrás dele o assustou tanto que suas patinhas se dobraram sob o peso do corpo. Era a irmã que tinha tanta pressa. Já de pé esperou e então avançou com um salto ligeiro. Gregor não a ouviu aproximar-se e, ao girar a chave na fechadura, ela gritou para os pais. Enfim. E agora? Perguntou-se Gregor, e ficou escrutando a escuridão. Logo descobriu que já não conseguia se mover. Isso não o impressionou, pelo contrário. Na verdade, achava inatural locomover-se com aquelas patinhas tão finas. Além disso, vinha sentindo um relativo bem-estar. Embora lhe doesse o corpo todo, ele tinha a impressão de que as dores estavam ficando cada vez mais fracas e tendiam a desaparecer, enfim. Já quase não sentia a maçã podre no dorso, nem a infecção que ela produzia em derredor, ambas cobertas de pó. Pensava na família com emoção e amor. Sua convicção de que lhe convinha desaparecer era, quem sabe, ainda mais terminante do que
a da irmã. Permaneceu naquele estado de mansa e vazia meditação até que o relógio da torre anunciasse a 3ª hora da madrugada. Ainda presenciou o início da alvorada por trás das vidraças. Então, sem que ele o quisesse, sua cabeça tombou no chão e suas narinas deixaram escapar debilmente o último suspiro. De manhã cedo, quando a faxineira chegou e sua presença significava que não era mais possível nenhum sono tranquilo no apartamento devido à força e à pressa com que batia as portas, por mais que lhe pedissem que não o fizesse, inicialmente não reparou em nada especial na sua breve e costumeira visita a Gregor. Pensou que era de propósito que ali jazia tão imóvel, bancando o ofendido. Ela o julgava muito inteligente. Como por acaso estivesse com a comprida vassoura na mão, tentou fazer cócegas nele da porta. Como isso não surtiu efeito, ela se irritou e cutucou um pouco. E só quando conseguiu tirá-lo do lugar sem a menor resistência, foi que ficou mais atenta. Ao se dar conta das verdadeiras circunstâncias, arregalou os olhos, assobiou para si mesma. Mas sem muita tardança, abriu de par em par a porta do quarto e gritou a não mais poder em direção à escuridão. Venham ver, ele bateu as botas, está esticado aí, mortinho da Silva. Sentando-se no leito conjugal, o casal Sansa esforçou-se para se recuperar do susto infligido pela faxineira, antes mesmo de compreender seu aviso. Mas depois o senhor e a senhora Sansa, cada qual do seu lado, saíram apressadamente da cama. O senhor Sansa enrolado no cobertor e a senhora Sansa só de camisola. Assim entraram no quarto de Gregor. Nesse meio tempo também se abriu a porta da sala de estar, na qual Grethe dormia desde a chegada dos locatários. Estava completamente vestida, como se não tivesse dormido, coisa que a palidez do seu rosto também parecia indicar. Morto? Perguntou a senhora Sansa, erguendo uns olhos intrigados para a faxineira, embora pudesse averiguá-lo por si só e até mesmo compreender tudo, sem averiguação nenhuma. É o que eu diria, confirmou a faxineira, e para comprová-lo, e empurrou o cadáver de Gregor um bom pedaço para o lado com a vassoura. A senhora Sansa fez menção de deter a vassoura, mas não chegou a tanto. Bom, disse o senhor Sansa, agora podemos levantar as mãos para o céu. Fez o sinal da cruz e as 3 mulheres o imitaram. Grethe, que não tirava os olhos do morto, disse: Vejam que magrinho ele estava. Também fazia tempo que não comia nada. O prato saía do quarto exatamente como entrava. De fato, o corpo de Gregor estava inteiramente achatado e seco. Só agora eles o notavam, pois já não levantava as patinhas e nada mais distraía o olhar. Grethe, vem aqui um momento, pediu a senhora Sansa com um sorriso melancólico. E Grethe, não sem olhar uma vez mais para o cadáver, acompanhou os pais até o quarto deles. A faxineira fechou a porta e escancarou a janela. Embora ainda fosse muito cedo, um pouco de tepidez se misturava ao ar fresco. Afinal, já era fim de março. Os 3 inquilinos saíram de seu quarto e olharam com assombro à sua volta em busca do café da manhã. Tinham se esquecido deles. Cadê o café da manhã? Perguntou o homem do meio em tom mal-humorado. Mas a faxineira levou o dedo aos lábios e, apressada e calada, fez sinal para que os 3 fossem ao quarto de Gregor. Eles obedeceram e, com as mãos nos bolsos do paletó já meio puído, pararam em torno do cadáver no quarto já todo iluminado. Eis que se abriu a porta do quarto do casal e o senhor Sansa apareceu de uniforme, a esposa a um braço e a filha do outro.
Era visível que os três haviam chorado. Às vezes, Gretchen apoiava o rosto no braço do pai. Saiam imediatamente do meu apartamento, ordenou o Sr. Sansa, apontando para a porta da rua e sem se separar das duas mulheres. Como assim? Indagou o inquilino do meio, algo atônito e ensaiando um sorriso amarelo. Os outros dois estavam com as mãos às costas e as esfregavam ininterruptamente, como se contentes esperassem uma grande altercação cujo resultado só lhes podia ser favorável. Exatamente assim como eu acabo de dizer, respondeu o Sr. Sansa, e trazendo consigo as suas acompanhantes, avançou em direção ao locatário. Este primeiro ficou em silêncio e olhou para o chão, como se as coisas estivessem se organizando numa nova ordem na sua cabeça. Muito bem, então nós vamos embora. Disse e ergueu a vista para o Sr. Sansa como se, num repentino acesso de humildade, lhe pedisse autorização até para tomar essa decisão. O Sr. Sansa se restringiu a balançar brevemente a cabeça algumas vezes, os olhos muito abertos. A seguir, o inquilino foi para o corredor a passos largos. Já fazia algum tempo que seus dois amigos escutavam, com as mãos completamente sossegadas, e eles trataram de segui-lo aos pulinhos, como se temessem que o Sr. Sansa entrasse no corredor antes deles e interrompesse o contato com seu líder. No corredor, os três pegaram os respectivos chapéus no cabide, as bengalas no bengaleiro, fizeram uma silenciosa mesura e saíram do apartamento. Com uma desconfiança totalmente infundada, o Sr. Sansa saiu ao patamar com as duas mulheres, debruçados no corrimão. Observaram os três descerem a longa escada, lenta, mas continuamente. Em cada andar desapareciam depois de determinada curva da escada para reaparecer instantes depois. Quanto mais desciam, mais a família Sansa perdia o interesse por eles. E quando o entregador de carne subiu em sua direção, passou por eles e continuou subindo, com a encomenda na cabeça e uma postura altiva. O Sr. Sansa se afastou rapidamente do corrimão com as mulheres e os três voltaram, aliviados, ao apartamento. Decidiram dedicar o dia ao descanso e ao passeio. Não só mereciam, como sem dúvida precisavam daquela interrupção do trabalho. Portanto, se sentaram à mesa e escreveram 3 cartas justificativas. O Sr. Sansa à sua direção, a Sra. Sansa ao seu empregador e Gretchen ao seu chefe. Quando estavam escrevendo, a faxineira entrou para comunicar que ia embora, pois já concluíra o trabalho matinal. Inicialmente, os 3 se limitaram a balançar a cabeça sem erguer a vista, mas como a mulher não dava sinal de sair, eles a encararam com irritação. — Que houve? Perguntou o Sr. Sansa. Postada junto à porta, a faxineira sorria como se tivesse uma ótima notícia para dar à família. Mas só o faria se a submetessem a um verdadeiro interrogatório. A pequena pena de avestruz colocada quase verticalmente no seu chapéu, que incomodava o Sr. Sansa desde que ela começara a trabalhar para a família, oscilava delicadamente em todas as direções. — Mas o que a senhora quer, afinal? Perguntou a Sra. Sansa, que era a pessoa mais respeitada pela faxineira. — Bom, respondeu a mulher, e não conseguiu continuar falando de tanto sorrir com alegria. Quanto a como se livrar da coisa aí no quarto ao lado, vocês não precisam se preocupar. Já está resolvido. A Sra. Sansa e Gretchen tornaram a se inclinar sobre suas cartas como se quisessem continuar a escrever, notando que a faxineira ia começar a contar tudo nos mínimos detalhes. O
O Sr. Sansa estendeu a mão com firmeza para impedi-la de falar. Como não tinha autorização para contar, a mulher se lembrou de que estava com muita pressa e gritou, evidentemente ofendida. Tchau para todo mundo. Deu meia volta e saiu do apartamento batendo a porta com violência. Hoje à noite eu a demito, disse o Sr. Sansa, mas não teve resposta nem da esposa, nem da filha, pois a faxineira parecia ter perturbado uma vez mais a tranquilidade recém-adquirida. Levantaram-se, foram à janela e lá ficaram abraçadas. O Sr. Sansa virou-se para elas na cadeira e passou algum tempo observando-as em silêncio. Depois chamou-as. Ora, venham cá. Vamos nos livrar das velharias, enfim. E tenham um pouco de consideração por mim. As mulheres obedeceram prontamente, correram até ele, acariciaram-no e se apressaram a terminar as cartas. Mais tarde, os três saíram do apartamento, coisa que havia meses não faziam. Tomaram o bonde elétrico e foram respirar ar puro nos arrabaldes da cidade. O veículo em que eram os únicos passageiros ia inundado de cálidos raios de sol, comodamente reclinados no banco. Eles conversaram sobre as perspectivas do futuro e concluíram que, examinadas com atenção, pareciam ótimas, pois os três tinham empregos muito bons, coisa que ainda não haviam discutido e, sobretudo, muito promissores no futuro. A principal melhora imediata de sua situação seria naturalmente a mudança de endereço. Queriam alugar um apartamento menor e mais barato, porém mais bem situado, e em geral mais prático do que o atual, a antiga escolha de Gregor. Enquanto conversavam, o senhor e a senhora Sansa notaram quase simultaneamente que a filha, apesar de todo o sofrimento que lhe empalidecera a face, havia desabrochado numa moça linda e exuberante. Cada vez mais calados e se comunicando quase inconscientemente por meio de olhares, pensaram que já era tempo de procurar um bom marido para Grethe. E quando chegaram ao fim da viagem, para os dois foi uma espécie de confirmação de seus sonhos e boas intenções. Ver a filha se levantar antes deles e estirar o corpo jovem. Fim da obra. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. Siga-nos no Instagram.